Olá, 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 meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Como é que vocês passaram essa semana? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Já fizeram aí as tarefas do nosso primeiro módulo em relação às questões, em relação à dissertação? Lembrando que esse é o momento de você praticar. Prova de segunda fase é prática, beleza, meus queridos? Iniciando então o nosso segundo módulo, e agora nós falaremos aqui até o nosso final do nosso curso sobre o que? Sobre as peças práticas. 3 pontos da sua prova estão relacionados a uma peça prática que você deve elaborar no concurso de cartórios. Vamos lá? O nosso módulo número 2 é o módulo de notas, e a nossa primeira aula é a aula sobre escrituras públicas. Então vamos lá. Eu gostaria que você pegasse já o seu material, que se você já fez a nossa tarefa da primeira aula, você já está com o seu material em mãos, porque há necessidade que você faça essas peças, que você faça essas pesquisas junto comigo, para que você possa aprender a manusear o seu material, porque no dia da prova você só terá o quê? 2 horas para fazer a sua peça prática. Lembra que nós combinamos? Somente 2 horas, né, 1h30, no máximo 2 horas para a sua peça prática. Tranquilo? Para reconhecer a peça prática, fazer o seu esquema lá no rascunho, lembrando que não é para escrever toda a peça, e depois passar para a folha definitiva de respostas. Vamos lá? Então eu quero que você faça a leitura dos artigos 419 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, o artigo 645 e seguintes. Então nós temos lá, por exemplo, o artigo 647, ele fala sobre as escrituras referentes a imóveis. O artigo 648 e 649 fala sobre as escrituras sobre imóveis rurais. E aí nós temos algumas especificidades. Por exemplo, imóveis rurais, você deve ter lá, constar o que? O CCIR, recolhimento do ITR, mas tudo aí nós temos lá na nossa legislação. Então não há necessidade de você memorizar, de você decorar isso aqui, porque essa legislação ela estará junto contigo no dia da prova. Tranquilo? Cessão de direitos hereditários, inventário e partilha extrajudicial, além das normas do CNJ, do provimento 35, nós temos o que? O artigo 652. Então você faça a leitura de todos esses artigos com muita tranquilidade. Por exemplo, o artigo 419 é um que eu vou deixar aqui na tela para vocês, aqui embaixo, para que nós possamos corrigir algum erro no momento em que você verifica. Mas eu tenho certeza que ao final do curso você não terá mais nenhum erro, não fará isso, mas se isso acontecer no dia da prova, vamos lá, ó, o artigo 419, inciso 1º. Artigo 419, na escrituração dos livros, traslados e certidões, deverão ser obedecidas as seguintes regras. Vamos lá. Primeiro, não poderão ter rasuras, nem entrelinhas, preenchidas ou emendadas. Se não houver espaço, continua na folha do próximo livro, isso aqui para a escrituração, né? Com remissões recíprocas. O que eu quero que você anote é isso aqui, ó. Aos enganos cometidos, seguir-se-á a palavra digo, vírgula, prosseguindo-se corretamente após repetir a última frase correta. Então, se você verificou no momento em que você estava escrevendo um erro de grafia, um erro de português, você não pode fazer rasura. Jamais, você não pode rasurar a sua prova, certo? Até porque a rasura pode ser entendida como um elemento de identificação da prova. Então, em nenhuma hipótese, você deve rasurar a sua prova. Se você encontrar algum erro, se você verificar esse erro, você coloca a palavra digo entre vírgulas e continua aí a palavra correta normalmente, tranquilo? Muito cuidado, porque as provas do IESES muitas vezes trazem algum direcionamento para essa correção de forma contrária. Então, se não trouxer nada, você faça como está dizendo o Código de Normas do Maranhão. Tranquilo? Se no dia da prova, você ao ler a capa da prova, tiver algo, por exemplo, como você fazer um risco na palavra, mas jamais rasurar. Em nenhuma hipótese você pode rasurar a sua prova de segunda fase. Tranquilo? O inciso 2º aqui do 419 fala aqui, ó,
As omissões serão supridas com a nota em tempo, sempre subscritas por todos os intervenientes do ato. Se você no momento da prova esquecer de algum elemento, aí terminou o ato, você, nossa, faltou isso aqui, né? Você não vai ter esse problema porque nós praticaremos muito. Eu vou te passar um esquema muito legal aqui para que você faça normalmente a sua escritura ou qualquer ato notarial ou registral. Mas se acontecer, você já sabe que você pode colocar a palavra em tempo e aí colocar o requisito que você se esqueceu, que você não se recordou naquele momento. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então, leitura do artigo 645 e seguintes do Código de Normas. O 645 tem lá 15 incisos, tem 3 parágrafos, fala, por exemplo, como você deve fazer para qualificar a pessoa jurídica, até para como você deve fazer para certificar o recolhimento de tributos. Então, isso é a sua tarefa de casa, verificar, fazer a leitura desses artigos aí no Código de Normas. Tranquilo? Então, vamos lá. Escrituras. Meus queridos, escritura nada mais é do que um ato ou negócio jurídico lavrado por um tabelião. Então, se nós temos um contrato de compra e venda, certo? Contrato de compra e venda de qualquer coisa. Escrituras não se refere somente a imóveis, viu? Nós poderemos ter escrituras relacionadas a bem imóveis, escrituras relacionadas a bem imóveis sem nenhum problema. Então, escritura é um contrato lavrado por um tabelião, é um ato jurídico lavrado por um tabelião em razão da sua fé pública. Então eu posso, professor, posso ter um contrato de compra e venda de um automóvel? Pode, lavrado, se ele for lavrado por um tabelião, ele será uma escritura pública de compra e venda de bem móvel. Tranquilo? Então, se cair na sua prova, você pode lavrar uma escritura pública de bem imóvel sem nenhum problema. Tranquilo? Então, esclarecido isso, a diferença entre escritura e o registro. Registro, é o que nós aprenderemos, é um ato praticado pelo registrador de imóveis. Então, não confunda escritura, que é o ato prévio, que depois será apresentado, no caso de imóveis, para ser registrado no registro de imóveis competente. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, que eu quero que vocês prestem atenção. Cuidado com o tempo. No momento de você treinar agora uma escritura pública, você deve elaborar essa escritura pública em, no máximo, 2 horas. No máximo 2 horas. Tentem reduzir esse tempo para ir 1h30, que você tem uma margem de segurança de meia hora na sua prova. Tranquilo? Lembrando que nós temos o que? Iniciar pelas questões ou pela peça prática, 2 horas cada uma, e restando aí 1 hora para a sua dissertação. Algo importante para vocês é que, diferente das questões e da dissertação, meus queridos, a peça prática ela não tem parágrafos. Lembra que eu ensinei para vocês? Nas questões, você fazia os parágrafos com 4 linhas, e aí ponto final e tal. Não. Na peça prática, nós não temos parágrafo. Você deve o quê? Iniciar a peça prática e terminar de forma linear, obedecendo todas as linhas, completando todas as linhas. O examinador deve pegar a sua peça, ou analisar a peça sem nenhum parágrafo. Tudo bem? Ponto final, sim, que eu vou ensinar para vocês. Mas parágrafo, jamais. Então, se você terminou na metade da frase, a metade da folha, desculpa, da linha, né? E aí você quer continuar, você deve continuar na mesma linha. Você não pode continuar na outra linha, certo? Então, nós não temos parágrafos na peça prática. Tranquilo? Tudo bem? Então, vamos lá. Meus queridos, o mais importante para que você faça a lavratura de uma escritura pública na prova de concurso de cartórios é você analisar o tempo que você tem e o número de linhas para cada item de uma escritura. Por quê? Quando nós iniciamos, quando eu iniciei a fazer prova de concurso de cartório, lá no ano de 2007, nós tínhamos 90 linhas para lavrar uma escritura. Então era muito tranquilo, eu poderia escrever o que eu quisesse nessa peça prática, porque havia linha suficiente. E agora não. Na peça prática do IESES, você só tem 60 linhas para lavrar uma escritura pública com todos os elementos necessários. Quanto mais elementos você colocar nesta peça prática, melhor será a sua pontuação. Tranquilo? Então vamos lá. Então lembrando, nós temos 60 linhas. Eu vou colocar para vocês aqui agora, até vou sair um pouquinho de lado aqui, porque eu vou deixar aqui para vocês, ó.
Este é o modelo de uma escritura pública que você deve se utilizar. Então vamos lá, ó. Nós temos o que eu chamo de início da escritura, e aqui vai ter um diferencial para vocês em relação ao livro, porque o livro eu escrevo de forma genérica para todos os concursos, todo e qualquer concurso, e aqui não, eu vou ensinar a vocês a fazer uma escritura pública com apenas 60 linhas, ou seja, todos os elementos de uma escritura em apenas 60 linhas. Então eu modificarei algumas coisas do livro, justamente em razão da necessidade dessa condensação dos elementos que nós devemos ter na escritura pública, beleza? Então vamos lá, ó. O início, já vou ensinar para vocês cada item desse aqui, nós temos o que? 5 linhas. Número 2, a qualificação, reconhecimento e capacidade. Nós temos 10 linhas. Negócio jurídico, o negócio jurídico que o examinador te colocar, se ele colocar lá uma compra e venda, uma doação com reserva de usufruto, um inventário, qualquer, uma separação judicial, um divórcio extrajudicial, separação extrajudicial, desculpa, não é judicial, extrajudicial, né? Mas qualquer ato que colocar na sua prova, você deve lavrar este negócio jurídico em 15 linhas. Professor, é muito pouco, realmente é muito pouco, são só 15 linhas para você dizer se alguém comprou, como que foi, quais são as cláusulas desse negócio jurídico. Por isso nós temos que ter uma capacidade de síntese muito grande. Tranquilo? Então, olha, se vocês analisarem aqui esses 3 itens, nós já preencheremos o que? A nossa primeira folha. Nós só temos 2 folhas, cada folha com 30 linhas. Então a nossa primeira folha já foi preenchida com o quê? Com o início, qualificação e com o negócio jurídico. Então o que eu quero dizer para vocês? Nós treinaremos bastante, treinaremos muito. No final de semana eu já vou te mandar uma prova com uma escritura pública para que você faça a lavratura dessa escritura pública, as questões, a dissertação, tudo tranquilo. Mas você deve acender o sinal de alerta se você não conseguir terminar o seu negócio jurídico, por exemplo, em 30, 32 linhas, 33 linhas. Por quê? Você não conseguirá fazer os demais requisitos na outra linha, na outra folha. Tranquilo? Então, ó, início, qualificação e o negócio jurídico, você deve tentar terminar isso na sua primeira folha. Na primeira folha que você vai escrever, você deve terminar. Começar a segunda folha com isso que eu vou colocar para vocês aqui agora, ó. Pagamento e quitação, 2 linhas. Documentos e tributos pagos, 4 linhas, eu reservei para você fazer isso aí. Certidões e declarações, 4 linhas. Normas do Maranhão. Então eu vou mostrar para o examinador que eu estudei, que eu quero ser tabelião no Maranhão. Por isso eu sei algumas especificidades somente desse estado. Tranquilo? O número 8, informações, que é muito importante para demonstrar para o examinador que você sabe todas as informações que você deve prestar em relação à lavratura desta escritura pública. E por último, e aí eu já vou falar para os alunos que leram o meu livro, se você ainda não leu o livro, você deve fazer a aquisição desse livro aqui, que ele é importantíssimo para a sua aprovação, tudo bem? Eu me baseio bastante no livro, mas lógico, isso que eu disse para vocês, isso aqui que eu estou falando, nada está no livro, não tem essa divisão por linhas, não tem nada no livro. Isso aqui é só para você que está fazendo o curso do professor André Vilaverde, tranquilo? Mas aí o número 9 nós temos lá o que eu coloco no livro Elis a Fel. Elis a Fel que é o nosso final da escritura. E esse final da escritura, meus queridos, eu levo 10 linhas para finalizar uma escritura. Então se você vem lavrando a escritura com essas informações que eu coloquei para vocês, quando você verificar que restam ali 10 linhas você deve o quê? Começar a fazer o seu encerramento, o Elis a Fel, que eu já vou passar para vocês aqui, para quem ainda não leu o livro, mas certeza que você já leu, que você sabe que é o encerramento, o local, o selo, os emolumentos, tudo certinho. Beleza? Vamos lá então, meus queridos? Então, começando, vou retornar aqui agora para o meio da tela, para a gente iniciar do início. Lembra que eu coloquei para vocês? Número 1, início, 5 linhas. 5 linhas eu tenho que escrever o quê? Primeiro lugar, professor, eu li no seu livro, tem lá um cabeçalho. O cabeçalho no seu livro começa lá com Brasão da República, República Federativa do Brasil, tabelionato de notas, livro e folha e tal.
Nós não temos como fazer isto na prova de concurso de cartórios do IESES. Não dá para fazer aquele cabeçalho enorme que eu coloco para vocês. Aquele cabeçalho ele foi escrito quando eu fiz a prova do concurso de cartórios de Pernambuco. E em Pernambuco, esse cabeçalho, conforme o Código de Normas lá, ele é obrigatório. Por isso, era um elemento essencial da lavratura da escritura, aquele cabeçalho. Então, mas para o Maranhão, não há necessidade de você colocar aquilo ali. Então, esqueça aquilo. Você vai começar a sua peça da seguinte forma. Primeiro, livro de escrituras, entre parênteses, número. Imagine que você está escrevendo e aí sempre que você tiver um número, você vai colocar entre parênteses, escreve número. Então, ó, livro de escritura, digamos, 23B. Eu não vou colocar 23B, eu vou colocar livro de escrituras, número, a não ser que o problema te dê qual que é o livro, qual que é a folha, vírgula, folha, entre parênteses, número, o número da folha, ponto final. Ponto final, você não pode começar na outra linha, deve continuar na mesma linha. Conforme eu indico no livro, você deve escrever agora ato notarial e entre parênteses número, para demonstrar ao examinador que você sabe a necessidade de você ter o controle de todos os atos praticados no cartório, principalmente para que você possa fazer as informações para o Conselho Nacional de Justiça, então com todos os números dos atos. Ponto final, continua na mesma linha. E agora nós temos aqui uma frase que é muito conhecida das escrituras públicas, e aí eu teria que dar uma aula completa para vocês, para dizer de onde surgiu isso aqui, não dá tempo. Então o que eu quero é que você escreva, confie em mim, certo? Escreva da seguinte forma: saibam quantos é essa escritura pública de... E aí você deve nominar a escritura pública, dizer para o examinador o que você sabe. Escritura pública de doação com reserva de usufruto, sei lá, escritura pública de divórcio extrajudicial com partilha de bens, escritura pública de alienação fiduciária. Aí vai ser o que? O negócio você demonstrar para o examinador que você sabe o que você está escrevendo. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Essa escritura pública de parará, virem que em... Aí imagine que você está escrevendo em o quê? Qual que é o dia? Dia, coloca entre parênteses, dia de, mês, de, ano, vírgula. Neste tabelionato de notas, lembrando que pode haver a possibilidade de ser feito por diligência, e aí se constar isso aí no seu problema, você deve fazer, né, indicar o endereço que você lavrou essa escritura pública. Tudo bem? Localizado na, entre parênteses, endereço compareceram. Compareceram, 2 pontos. Quem compareceu? E aí nós já iniciamos o que? O nosso número 2. Então, nesse início, você tem 5 linhas para fazer esse início. Tranquilo? No máximo 5 linhas. Tente treinar para que você consiga. Ah, professor, mas eu não consegui fazer as 5 linhas, eu consegui apenas em 6 linhas. Você deve modificar aí alguma coisa para que você consiga fazer em 5, no máximo 6 linhas este início. Tranquilo? Número 2 agora, vamos lá, nosso número 2, que eu vou deixar aqui para vocês. Qualificação, reconhecimento e capacidade das partes. Aqui você tem 10 linhas. Muito cuidado, porque eu fazendo meus testes aqui, para justamente passar para vocês de forma muito legal no curso, a gente percebe que você tem mais ou menos 3 linhas por pessoa. 3 linhas por pessoa. Como o negócio jurídico geralmente tem 2 pessoas, você vai ter o que aí? 6 linhas para essa primeira qualificação, se você for qualificar 2 pessoas. Tranquilo, meus queridos? Você faça primeiro a leitura desses artigos, que eu vou deixar para vocês aqui, conforme consta no livro também, o artigo 225, parágrafo 1º do Código Civil, o artigo 2º da Lei número 12.037 de 2009 e o artigo 34 do Decreto número 3.000 de 99, que fala sobre RG e tal, e o artigo 645, que você já leu lá no início da aula, 645 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. Tranquilo? Beleza? Então eu vou fazer um modelo para vocês aqui, uma primeira de pessoa física. Então vamos colocar assim, imagine que é uma escritura de doação. Uma escritura de doação, eu vou colocar compareceram, né? 2 pontos. Quem compareceram? Os doadores
entre parênteses, nome e sobrenome. Eu não sei, você não deve escrever, a não ser que o problema te dê o nome da pessoa. Agora, se colocar lá, Carlos Alberto vendeu para, está doando para a Maria da Silva. Então, você deve escrever, compareceu Carlos Alberto, e aí, entre parênteses, os dados que não constam no problema. Você não pode criar nenhum dado, a não ser que o problema te exija que você crie alguns dados. Já vi algumas provas, não do IESES, mas que fala assim, crie as qualificações, e aí você deveria colocar brasileiro, mas aí profissões normais, fulano de tal, se você for nominar, mas em regra o IES não te pede, então você deve colocar o que? Nome e sobrenome, nacionalidade, profissão, domicílio, residência, endereço, estado civil, CPF, número, RG, número, repartição expedidora, regime de bens, livro, folha, serventia onde foi registrado o casamento. Isso aqui eu tirei tudo do Código de Normas do Estado do Maranhão, que eu não vou colocar o artigo aqui para você fazer essa pesquisa, para que você se acostume a analisar o Código de Normas e ver onde eu encontrei isso aqui para fazer a minha qualificação. Ah, encontrei. Coloca um clipe falando assim, ó, que esse aqui, para você se recordar que é a qualificação da pessoa física. Pessoa jurídica, se fosse uma pessoa jurídica, professor, o doador, nome barra denominação, vírgula, pessoa jurídica de direito, entre parênteses, privado barra público, que eu não sei, o problema não me disse, nacionalidade, com sede em endereço, vírgula, CNPJ, neste ato presentada, é importante que você coloque presentada, como diria o Pontes de Miranda, certo? Aí tem toda uma explicação do Pontes de Miranda para dizer que é presentada e não representada, porque ele não está representando a empresa, ele é o que? Ele está presente, é ele nesse momento a empresa. É interessante colocar porque o examinador vai gostar de você colocar presentada, porque ele vai lembrar do Ponte de Miranda quando ele estudou. Presentada por qualificação com CPF de todos os gerentes e administradores, entre aspas. Isso aqui também tudo retirado do Código de Normas do Estado do Maranhão. Deixar uma tarefinha para vocês agora aqui, vou deixar o artigo agora, artigo 645, inciso 7 do Código de Normas do Maranhão, para que você faça uma qualificação aí na sua casa, pode pausar o vídeo, de menores e incapazes. Tudo bem? Tranquilo? Combinado? Nossa tarefa então? Vamos lá. Número 2. Vocês verificaram que eu coloquei no início, tinham 3 coisas? Cabeçalho, indicação e abertura. Agora, eu vou colocar 3 coisas também, para que você não se esqueça. Então, este modelo que eu estou trazendo para vocês, ele tem sempre 3 itens. Então, no item número 1, lá, início, 3 itens. Cabeçalho, a indicação do número do ato, abertura, local e data. O número 2, qualificação, reconhecimento e capacidade. Também 3 itens. Primeiro, a qualificação. Segundo, reconhecimento. E terceiro, a capacidade. Para que você tenha algo na sua mente, tudo organizado, esses 3 itens de cada um dos tópicos que eu estou trazendo para vocês. Você vai verificar no final que sempre serão 3 itens e eu fiz isso pensado justamente para facilitar o que? Você analisar isso na hora da prova, que o momento da prova é um momento de tensão, que você está nervoso, então você vai ficar calmo, que você sabe que são 3 elementos que você deve memorizar. Tranquilo? Identificação das partes. 2 linhas para que você faça a identificação das partes. Professor, o que é identificar as partes? É você analisar o documento e dizer que aquela pessoa realmente é aquela pessoa. Então vamos lá, como eu colocaria na minha prova? Ó. As partes foram identificadas mediante análise dos documentos originais apresentados, por se tratar de pessoas físicas, o RG e o CPF. Ponto final. Aqui eu já qualifiquei, já fiz o reconhecimento da parte. E aí, número 3, o reconhecimento da capacidade das partes. Então eu coloco assim, ó, as partes são pessoas capazes para a prática do presente ato nos termos do artigo 3º da Lei número 10.406/2002, do que dou fé. 10.410/2002, você sabe que é o Código Civil. Professor, eu poderia colocar aqui CC, eu não aconselho. Então, se você sabe o número da lei, ao invés de colocar novo CPC, CPC/2015, coloque o que? O número da lei. É muito mais interessante você demonstrar ao examinador que você sabe qual é essa lei. Tranquilo? Muito cuidado agora, quero chamar a atenção de vocês para se ao caso de a pessoa for portadora de deficiência. Se o examinador colocar algo na sua prova dizendo que a pessoa é portadora de deficiência, nós devemos nos valer do artigo 83 da Lei número 13.146 de 2015.
Tranquilo? Então eu colocaria o seguinte, ó, as partes são pessoas capazes para a prática do presente ato, nos termos do artigo 3º da Lei 10.406/2002 e do artigo 83 da Lei número 13.146/2015, do que dou fé. E aí eu já demonstrei para o examinador que eu sei da necessidade do reconhecimento e da análise desse artigo 83. O que diz esse artigo, professor? Então eu vou colocar para vocês aqui, depois vocês vão pesquisar, mas já coloco para vocês aqui, ó. Os serviços notariais e registros não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de serviço em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Então, eu não vou escrever isso aqui tudo porque não dá tempo e nós não temos espaço suficiente. Então, eu só coloco que a capacidade foi reconhecida nos termos do artigo 83 da Lei número 13.146/2015. E aqui eu já demonstrei para o examinador esse conhecimento. Tudo bem, meus queridos? E aí, nós teremos o quê? O nosso negócio jurídico. O número 3 agora, você tem 15 linhas para lavrar o seu negócio jurídico. Então, você deve começar o quê? Digamos que fosse uma escritura de doação. Você vai até o Código Civil, se for uma escritura de doação, e veja lá dos artigos 538 ao 563. Vá no seu rascunho, coloque lá no seu rascunho 5 ou 6 itens, 7 itens no máximo, porque você sabe que você só tem 15 linhas. Então você deve narrar esse negócio jurídico em 15 linhas. Então, digamos, ó, eu pegaria lá o artigo 547 do Código Civil, que diz lá: o doador pode estipular que os bens doados voltem ao patrimônio se sobrevier ao primeiro, né? A demonstração do negócio jurídico, o artigo 538 do Código Civil, diz lá: considera-se doação o contrato em que a pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra pessoa, para outra. Então aqui eu deveria fazer uma paráfrase, ou seja, analisar esse artigo e escrever ele de forma que é um negócio jurídico. Então, pela presente escritura pública, né, o doador, por liberalidade, transfere do seu patrimônio o seguinte bem, coloquem entre parênteses, descrição do bem, para o donatário. Ponto final, eu já demonstrei que isso é uma doação. E aí você vai analisar todos os artigos que você achar interessante, certo? Então o artigo 547 que eu falei antes, vamos lá, ó. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao patrimônio se sobrevier ao donatário. Eu escreveria da seguinte forma: o doador estipulou que os bens doados voltem para o seu patrimônio se sobreviver ao donatário. E aí eu já demonstrei mais um conhecimento, mais uma cláusula desse negócio jurídico, e aí você vai até o final. Mas lembrando que você tem 15 linhas para narrar, para demonstrar este negócio jurídico, para colocar todas as cláusulas relacionadas a esse negócio jurídico. Você deve ter uma capacidade de síntese muito grande. Por exemplo, no estado do Maranhão, você deve colocar o que? O grau de parentesco entre o doador e o donatário. Você faça a pesquisa agora no Código de Normas para tarefa de casa, certo? Para encontrar onde, professor, onde você achou isso? Está no Código de Normas do estado do Maranhão. Tranquilo? Não precisa colocar o artigo, porque nós não temos espaço suficiente. Nós temos que ter uma capacidade de síntese muito grande. Tranquilo? Então utilize o seu rascunho para fazer esse negócio jurídico em apenas 15 linhas. Beleza? Tudo bem? O item 4, eu coloco que é o pagamento ou quitação, porque muitos alunos esquecem disso no momento da prova. Então, como eu dei o exemplo de doação, não há pagamento e quitação. Mas se fosse, por exemplo, uma compra e venda, pagamento e quitação, 2 linhas. Uma compra e venda, por exemplo, eu colocaria: o vendedor declara que recebeu do comprador, entre parênteses, valor, seja o valor que ele recebeu, e dá plena quitação do negócio jurídico objeto dessa escritura. Ponto final. Vocês devem tentar escrever de forma simples. Se você já trabalha num cartório e vê aquelas cláusulas enormes de quitação, né? O vendedor dá plena e rasa total quitação para nunca mais. Esqueçam isso, você deve ser conciso na lavratura deste ato para o concurso de cartório, tudo bem? E concisão é isso aqui, porque você vai ser avaliado por isso. O examinador colocou que você, não, ele colocou pagamento e quitação, então beleza. Ele colocou o reconhecimento da capacidade, ele fez o reconhecimento da parte, ele colocou a identificação. Então você vai ser analisado por cada tópico deste, e não pelo tamanho desse tópico. Tranquilo? Tudo bem? Número 5.
documentos e tributos. Lembra que eu falei para vocês que eu colocaria 3 itens de cada? 3 itens, daqui nós teremos 3 itens também. Fazer a leitura agora do decreto número 93.240 de 86, que é aquele que regulamenta a lei que fala sobre as escrituras, a lei 7433. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. Primeiro documento que você deve colocar na sua escritura pública, o documento da propriedade, ou seja, o certificado do RI, né? Eu colocaria assim, ó, a propriedade do imóvel foi demonstrada pela certidão do registro de imóveis emitida em data dentro do prazo de validade. Ponto final. Aqui eu já demonstrei o documento. O número 2, título de aquisição. Como essa pessoa adquiriu esse bem? Então, o imóvel foi adquirido pelo outorgante por, entre parênteses, título de aquisição. Ponto final, certo? Continuando na mesma linha. Você pode ter a sua nota diminuída por esquecer de colocar isso na prova. A fiscalização do recolhimento dos tributos. No Código de Normas do Maranhão, lá no artigo 645, parágrafo 3º, eu vou dar essa colher de chá para vocês. Já coloquei até o artigo aqui para que você não precise procurar, mas deveria deixar para que você faça a tarefa de casa, porque isso é importante, você conseguir manusear esse material que você tem. Então lá diz o seguinte, ó, o parágrafo 3º. Na escritura pública, o tabelião, seu substituto, deverá certificar a fiscalização do pagamento de impostos de transmissão, intervivos ou causa-mortes, incidentes sobre essa transação no valor de... E ele dá até um modelinho aqui, como você deve escrever. Então eu escreveria o seguinte: certifico o pagamento de imposto de transmissão incidente sobre essa escritura no valor de, entre parênteses, valor, conforme guia de pagamento, número, entre parênteses, em data, ponto final. Tranquilo? Número 5. Número 6, certidões e declarações. Meus queridos, nós temos também aqui 3 itens para que você coloque das certidões e 1 item de declaração. Foi o único que eu não consegui colocar porque essa declaração, que é importantíssima, não pode faltar da sua escritura. Então vamos lá, eu colocaria o seguinte, ó: apresentadas as seguintes certidões, 2 pontos. De inexistência de ônus reais e ações pessoais repersecutórias, lembra que é obrigatória essa apresentação dessa certidão de ônus, negativa de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ponto, e negativa de débitos trabalhistas conforme recomendação número 3/2012 do CNJ. Estas 3 certidões vocês devem colocar em toda e qualquer escritura pública. Lembrando aqui do INSS, você pode colocar a declaração de que a pessoa não é devedor do INSS. Eu prefiro que coloque a certidão, porque ela é menor a lavratura, lembrando que nós não temos muito espaço. Por isso eu optei pela apresentação da certidão negativa. Tudo bem? E aí uma declaração. Essa declaração também relacionada a ônus reais e ações pessoais repersecutórias. Mas aqui, por exemplo, as certidões são em relação àquele imóvel e as ações aqui é a declaração da parte que em nenhum outro lugar há alguma ação, algum ônus real sobre este imóvel. Então você colocaria o seguinte, ó: o doador declara a inexistência de quaisquer ônus reais e ações pessoais repersecutórias sobre o imóvel. Ponto final. Tranquilo, meus queridos? Lembrando que você deve fazer a verificação agora do Código de Normas, analisando, por exemplo, se fosse um imóvel urbano, você deveria apresentar uma certidão de tributos municipais, uma certidão de quitação de condomínio. Se fosse imóvel rural, você deveria apresentar o georreferenciamento, o pagamento do ITR, uma autorização do INCRA, por exemplo, se fosse desmembramento de imóvel rural, mas isso tudo você encontra no Código de Normas. Se fosse domínio útil, professor, a transmissão de domínio útil, certidão de pagamento de foro, laudêmio, tranquilo? Beleza, então? Então você deve fazer a análise disso aqui, eu estou te passando o geral, para que você lavre toda e qualquer escritura pública que aparecer na sua frente, na prova você consegue. Número 7, já estamos chegando no finalzinho da nossa aula e você já vai sair daqui fazendo uma escritura pública perfeita, para que você tire um 3 na escritura pública, que é a nota máxima, ou seja, uma escritura nota 10. Eu analisei aqui algumas normas do Maranhão, encontrei um artigo muito importante, certo? Muita gente que às vezes até já é tabelião no Maranhão e não coloca isso na escritura, mas é importantíssimo que você coloque para demonstrar para o examinador que você sabe disso. Então, o artigo 721, inciso 1º, fala do livro de protocolo de escrituras. Olha que legal, não é algo que tem em todo o estado. E no Maranhão nós temos livro de protocolo de escritura. Então, você deve colocar lá o quê? Terminando aqui, continuando a sua lavratura.
A presente escritura foi inscrita no livro de protocolo de escrituras, nos termos do artigo 721, inciso 1º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. Olha que legal. Ponto, porque você demonstrou ao examinador que você sabe desta peculiaridade do Maranhão e vai ser pontuado em razão disso. Tudo bem? Número 8, nós teremos agora mais 3 informações, lembra que sempre é por 3, né? Número 1, 3, número 2, 3, número 3, 3, sempre 3 itens para que você não se esqueça disso na hora da prova. Então você fala, não, eu sei que tem 3 itens, eu vou forçar a minha memória aqui para lembrar quais são esses 3 itens que o professor André falou que eu devo colocar nas informações. As informações, eu reservei 8 linhas para vocês, certo? Até para te dar uma margem de segurança, porque você já está chegando no finalmente, certo? Então, por isso eu deixei mais linhas para que você consiga lavrar essas informações, que é uma informação relacionada ao SENSEC, certo? A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, uma informação em relação à DOI, certo? Declaração de Operação Imobiliária, e o CENIB, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Como que eu colocaria isso aqui, professor? Eu já vou colocar todos aqui, né? Até vou levantar um pouquinho para que a gente coloque todas essas informações aqui e você consiga, a gente faça isso aqui tudo em 8, no máximo 8 linhas. Então vamos lá, olha. Primeiro, SENSEC, ó. As informações dessa escritura serão remetidas à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC, nos termos do provimento número 18, 2012 do CNJ. Ponto. A outra, DOI. Emitida a declaração de operação imobiliária, DOI, nos termos da instrução normativa da Receita Federal do Brasil vigente. Tudo bem. Se você quisesse utilizar o que diz o 647.7 do Código de Normas, também tranquilo, porque lá diz o seguinte, ó, emitida a DOI nos termos do artigo 8º da Lei 10.426, de 24 de abril de 2002. Poderia utilizar esse item do Código de Normas também sem nenhum problema. Vamos lá? E aí o CENIB. Consultada a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme provimento número 39/2014 do CNJ. E aí você já terminou as suas informações. E agora só resta o quê? Você comemorar, fazer o fechamento, que eu já ensinei para vocês no livro. Só tem uma modificaçãozinha que eu vou dizer para vocês aqui, que é importante que você saiba. Então vamos lá. O eles afel. O que é o eles afel, professor? Encerramento, leitura, emolumentos, selo, assinatura, formalidade de encerramento, formalidade tradicional, emissão do traslado e local para assinatura. Esse é o eles afel. Você não pode esquecer disso. Na sua prova, no final da sua prova, você deve colocar nessa sequência para que você não se esqueça, o examinador saiba que você é o que? É um tabelião do Maranhão e sabe como encerrar uma escritura. Então vamos lá. Encerramento. Eu até vou sair um pouquinho aqui para que a gente coloque este encerramento todo aqui, certo? Então vamos lá, vem comigo. Encerramento, nós colocaríamos nada mais foi declarado, ponto. Esse é o encerramento, você terminou a sua escritura. A partir dali não tem mais negócio jurídico a ser lavrado, apenas o quê? O encerramento. Nada mais ou nada mais foi declarado, sem nenhum problema. Leitura e aceitação. A presente escritura foi lida em voz alta e achada conforme em todos os termos. Ponto final. Ponto final. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. Emolumentos. Emolumentos, entre parênteses, valor. FERJ, e aí é o Fundo do Maranhão, certo? Fundo de ressarcimento lá do tribunal. Você pode só escrever FERJ, tudo tranquilo. Entre parênteses, valor. O FERC, que é o Fundo do Registro Civil do Maranhão, e entre parênteses, valor. Professor, eu posso calcular o valor? Meus queridos, se você tiver uma facilidade com essa tabela de emolumentos, se você quiser calcular sem nenhum problema, se você tiver tempo para isso, não há nenhum problema, nenhuma vedação, né? O examinador vai gostar muito de você colocar esse valor, desde que você tenha certeza que você está fazendo. Tranquilo? Agora, se você quiser colocar somente dessa forma, não há nenhum problema, você também será pontuado em relação a este item, a não ser que a prova exija, coloque os valores exatos dos emolumentos. Aí você vai ter que fazer o cálculo conforme a tabela, muito tranquilo. Beleza, meus queridos? Vamos lá. O selo. No Maranhão, nós temos um selo geral, certo? E esse selo geral é utilizado para a escritura pública. Então, você vai colocar selo de fiscalização geral, entre parênteses, o número do selo, ponto. Assinaturas. Quem assina, professor? Coloquem lá, então.
Assinam a presente escritura o doador, entre parênteses, qualificação, e o donatário, entre parênteses, qualificação, porque você não tem mais espaço para fazer uma nova qualificação do doador e do donatário. Lógico, isso aqui poderia ser um locador, locatário, mutuante, mutuário, qualquer negócio jurídico que estivesse sendo lavrado. E aí agora eu vou tirar aqui, vou voltar aqui para a atenção de vocês. Muita atenção, meus queridos. É o único item que eu quero que vocês memorizem, porque isso vai valer para todos os atos. Eu coloco isso no livro, quase dessa mesma forma do livro também. Eu apenas diminuí um pouco em razão do espaço que nós temos para lavrar essa escritura lá aqui na prova do Maranhão. Então vamos lá. Você vai colocar eu, vírgula, entre parênteses, tabelião, vírgula, entre parênteses, sinal público, dizendo que você sabe da necessidade de colocar o sinal público em uma escritura pública, e aí isso aqui você deve memorizar. Dou fé dos fatos constatados e dos documentos e certidões apresentados. Ponto. Após verificar cumpridas as formalidades legais e fiscais, escrevi, vírgula, conferi, vírgula, selei, vírgula, subscrevi e assino em público e raso encerrando o presente ato. Ponto. Professor, você pode me explicar o que é? Não dá tempo, eu não tenho tempo hoje para explicar para vocês o que é conferir, selei, subscrevi, assino em público e raso, porque eu precisaria de uma aula de história para mostrar isso para vocês, e esse não é o momento. O que eu preciso é que você confie em mim e que você memorize isso. São somente o quê? 4 linhas, em 3 linhas você consegue escrever e memorizar isso aqui. Mas você deve memorizar. Vamos lá. Eu, tabelião, sinal público, dou fé dos fatos constatados e dos documentos e certidões apresentados. Após verificar cumpridas as formalidades legais e fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso encerrando o presente ato. Memorizem isso para sempre, porque todos os atos nós utilizaremos essa formalidade tradicional de encerramento que demonstra para o examinador que você já é um tabelião, que você sabe como lavrar uma escritura pública. Beleza? Tudo bem? Mesmo que você não seja, ele vai acreditar que você é o melhor tabelião que nós temos no mundo e vai querer que você seja tabelião no Maranhão, vai te dar uma nota máxima em relação a essa formalidade. A emissão e entrega do traslado, você vai colocar, no Maranhão nós temos uma especificidade e eu quero que você coloque dessa forma, ó, traslado emitido e entregue depois de assinado pelo tabelião e pelas partes, porque no Maranhão, lá o artigo 645, inciso 14 do Código de Normas, diz que o traslado deve ser assinado pelo tabelião e pelas partes. Em alguns locais, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu exerço delegação, não há necessidade de assinatura do traslado pelo tabelião e pelas partes. O traslado é assinado somente o quê? Pelo escrevente, lá no Rio de Janeiro, pelo substituto. Mas no Maranhão, e é isso que é importante para você, ele deve ser assinado também pelas partes. Então você coloque isso aí que demonstra para o examinador que você sabe. E aí, ponto final. Ponto final, e aí eu vou te dar uma dica. Professor, você deve ter agora mais 3 linhas, certo? E nessas 3 linhas você está autorizado a colocar o quê? Uma linha doador, entre parênteses, assinatura. Outra linha donatário, entre parênteses, assinatura. Outra linha tabelião e assinatura. Tranquilo? Só escrever a assinatura, você não deve assinar nada. Jamais você deve assinar um ato, porque o examinador vai considerar que você identificou a sua prova. Então, só deve colocar entre parênteses assinatura. Uma dica para vocês, e eu já fiz isso em prova, se você, em algum desses momentos, você teve que aumentar e chegou no final e você só tem mais uma linha, você coloque tudo isso na mesma linha. Certo? Você não vai gastar 3 linhas para colocar essas assinaturas. Então, você vai colocar o seguinte lá, terminou, né? Pelas partes, ponto. Doador, assinatura, ponto. Donatário, assinatura, ponto. Tabelião, assinatura, ponto. Em seguida. Se você tiver o espaço ainda, você tem autorização para fazer nas 3 linhas, para ficar bem bonito. O examinador vai ver que você deixou uma linha para cada assinatura. Tudo bem, meus queridos? Peço perdão a vocês, essa nossa aula, eu falei para vocês que geralmente nossas aulas são de
de 20 ou 30 minutos, nós passamos um pouco, porque eu não quis cortar no meio da aula, porque ela é muito importante. Um dos atos mais importantes que nós temos na prática e que o IESES muitas vezes cobra é a escritura pública. Então, eu quis reservar aqui, e já estamos aí passando dos 40 minutos, mas eu tenho certeza que você ainda vai voltar essa aula para assistir novamente, porque ela é muito importante para você. Tranquilo? Então, lembrando aqui, não assinar a peça prática, somente colocar as partes, certo? A qualificação, se é doador, se é o locador, se é vendedor e entre parênteses a assinatura. Uma outra coisa importante que eu gostaria para a gente finalizar a aula, você deve fazer 3 revisões desta peça prática. A primeira, você vai analisar erros de ortografia, assim como eu escrevo no livro, eu falo isso no livro para vocês, certo? Mas eu quero chamar a atenção de vocês em razão de um detalhe que eu vou falar no final da aula agora. Ó, erros de ortografia. Muitas vezes você está nervoso, você está escrevendo ali e passa batido um S, certo? Um erro de concordância. Então, primeiro você vai procurar erros de ortografia, tá? Não encontrei nenhum erro. Você vai tentar agora, na segunda revisão, buscar erros de distração. Muitas vezes você esquece de colocar o ponto final, você esquece de uma vírgula, certo? Você esquece de colocar o pingo no i, você esquece de cortar o seu T. Então, erros de distração, erros bobos, certo? Que você não pode ser penalizado, e eu já vou te falar por quê. Porque lá o item 8.7a nos diz qual é a forma de avaliação. E a avaliação da prova de segunda fase, da prova da questão prática, ela é da seguinte forma: você pode receber somente essas notas, você não terá outras notas. Ou você fica com 0, ou você fica com 0,5, ou você fica com 1, 1,5, 2, 2,5 ou 3. Certo? Então você já imaginou se você tem um erro de português, né? Um erro de acentuação gráfica, que é a terceira, que eu já iria falar para vocês aqui, a terceira verificação, um erro de acentuação gráfica. O examinador vai ter que te tirar algum ponto em relação a esse erro de ortografia. E quanto que ele vai tirar? Ele não pode tirar 0,1, ele vai ter que tirar meio ponto. Então não vale a pena, nós não podemos arriscar a nossa prova de perder meio ponto em razão da falta de um ponto final ou na falta de um acento em uma proparoxítona, por exemplo, que o examinador olha e fala: meu Deus, toda proparoxítona é acentuada, né? Como que um tabelião me escreve isso aqui e sem acentuar uma proparoxítona? Tranquilo? Então, muito legal, você aprendeu aí a lavrar uma escritura pública. Toda e qualquer escritura pública você deve verificar estes elementos que eu falei para vocês, utilizar essa sequência e muito cuidado com o número de linhas. Com a prática, você já vai conseguir, no final de semana você já vai receber a nossa primeira prova, e aí você já deve lavrar sabendo, portanto, então, que você deve utilizar o número de linhas que eu coloquei para vocês aqui, lógico, uma linha mais, uma linha menos, sem nenhum problema, mas sempre tentar manter esse padrão para que você consiga terminar a sua prova lá com 58 linhas, 59 ou 60 linhas, e tenha todos os elementos necessários para a sua avaliação. Beleza, meus queridos? Tudo bem? Voltamos daqui a pouquinho com a nossa próxima aula aqui do nosso módulo de notas do curso do professor André Vilaverde. Até mais, meus queridos. Valeu!